Boa noite para o pessoal via Facebook, falando com vocês agora, depois de ter saído do Instagram, falando agora com o pessoal do Facebook, que desde o pessoal que estava acompanhando no Instagram, que ficou com vontade de rever ou de perguntar alguma coisa que acabou esquecendo de perguntar, mas principalmente para amigos que me seguem no Facebook, essa turma grande, através da página do Grande Oriente de Lux Ferres. Quem não é inscrito, aproveita, curta. Se gostou, não só curta, como se adorou, compartilha para que outras pessoas possam se beneficiar do que está assistindo e para que outras pessoas também possam estar tendo oportunidade de conhecimento, oportunidade de aprendizagem e assim, é claro, poder ajudar o templo para que esse trabalho continue em nome da luz, em nome da força que dissipa a escuridão da ignorância na vida desses seres humanos hipócritas que denigrem a imagem do nosso verdadeiro Deus Lúcifer, em nome do nosso verdadeiro Deus Satã. Salve Satanás, boa noite para todo mundo nessa sexta-feira, 13 de agosto, dia de Hecate, a grande deusa tríplice. Começando hoje, aqui no Facebook, a primeira live do Papo com o Mago, sobre livro Exu Beelzebub. Novamente, deixando bem claro, estamos falando do livro psicografado, do escritor, não vou citar o nome porque não conheço ele pessoalmente, não falei com ele, mas do livro eu posso falar porque o livro não só é disponível em PDF, como ele é um livro que pode ser adquirido em editoras. Então vamos estar falando sobre este livro maravilhoso, fantástico, que trabalha com o imaginário desperto de curiosos e estudantes da Senda. Uma boa noite novamente, Daniel, boa noite, Meg, a querida Meg Reis, que já esteve pessoalmente no meu templo aqui no Rio Grande do Sul, no litoral, próximo ao maior portal da magia. Assunto para outra live, Papo com o Mago Omar. Pessoal, a questão do livro Exu Beelzebub. Vamos deixar bem claro que estamos falando não do Beelzebub demônio, mas o livro fala do Beelzebub Exu. Sem precisar entrar em uma longa didática teológica sobre o que é o Exu. Mas, deixando claro, Exu é um ser humano que desencarnou e ficou pendente de uma missão no plano espiritual. O livro retrata... Boa noite, Bruna. O livro retrata da vida de um padre. E, aliás, né, é impressionante. Na minha caminhada por centenas de terreiros, ensinado teologia, ensinado sobre Quimbanda a centenas de pais de santo no Brasil, conversando, após ter conversado com mais de 5.000 Exus, além de diversas provas com médios incorporados que muitas vezes eu sou chamado para testar. É impressionante como temos Exus que foram padres em vidas e que hoje estão respondendo nas mais variadas falanges de vibrações espirituais, desde Tiriri, a Beelzebub, a Tranca-Rua, a João Caveira, Exu dos Rios, fora madres que hoje respondem em falanges de pombogiras, desde Rainha, Mulambo, Padilha, Quitéria, Dama da Noite, Rosa Negra, por aí vai. Porque o que acontece? São seres humanos que tiveram uma ligação com a magia, com a feitiçaria e que ficaram com uma menção pendente no plano espiritual. A Bruna comentando aí que ficou impressionada com essa dualidade, igreja e ocultismo. É verdade, é como se fosse um jogo de xadrez, o branco e o preto. Até tem muitos rituais que eu já fui convidado dentro de igreja para fazer dentro da parte de magia,
no campo do hermetismo e dentro do próprio pacto com Satã. O pacto, quando eu não faço no templo, quando eu vou seguir o tradicional pelo pensamento moderno de magia que me foi revelado por Astaroth quando veio ao mundo, eu faço após assistir uma missa dentro de uma catedral católica, a ritualística. Claro que se for partir pela origem do pacto com Satã, apenas aproveitando, abrindo uma brechinha aqui, para quem quer seguir o fundamento, na verdade teria que caminhar no deserto, assumindo em direção ao sul, e aí quando a sua saúde física e a sua sanidade estiver por um fio, ali se mostrará uma serpente que o guiará até Satã, que se materializará para fazer o seu pacto. Mas voltando, tirando pequenas curiosidades que a gente vai aproveitando a live aí na emoção e vai falando e vai adentrando, estamos falando de Exu Beelzebub. Boa noite para João. Com grande carinho desse meu seguidor especial também que está se fazendo presente nessa live. E uma boa noite para todo mundo que está entrando. Muito obrigado aí pelo carinho que estão entrando, assistindo. Lembrando, gostou, curta, adorou, compartilha para ajudar o Grande Oriente de Lux Ferres nessa obra para se tornarmos uno no Brasil. Então existem muitos rituais feitos dentro de igreja. Isso não era diferente na época que ele foi um padre. O livro assusta um pouco. Por que assusta? Porque fala de rituais dentro de uma vibração de satanismo muito, muito pesadas que, para ficar bem claro, hoje no Brasil são crimes hediondos que jamais, de forma nenhuma, tentem fazer nem sequer parecido. Vamos deixar bem claro a realidade da época que ele falou, a situação que ele vivia, até por se tratar de uma psicografia de um livro, então, dentro da realidade de magia. Então, o que no livro ali fala? Fala do seu envolvimento com a alta magia, à medida que ele foi subindo de cargos, fala de práticas envolvendo energia sexual, que hoje nós temos como, na linha da mão esquerda, muitas denúncias. Aliás, abram o olho magistas de baixo calão que estão usando a desculpa do caminho da mão esquerda para levar consulentes, e eu falo isso com força porque essas denúncias estão chegando até mim, de magistas, que não vou citar o nome, que oferecem o caminho da mão esquerda, troca de energia, como forma de pacto com divindades, como forma de desculpas esfarrapadas para saciar as suas taras com consulentes. Vamos manter um pouco o respeito em relação à magia para não denegrir a imagem, até porque levar uma consulente a esse tipo de oferta é crime. Então, façam com suas namoradas, façam com companheiros porque estão afim, não usem como desculpa a necessidade de um trabalho, de uma cerimônia de magia para fazer alguém querer ter um ato sexual contra sua vontade contigo. Isto é crime, isto é inaceitável. E as pessoas que me denunciam isso, sim, eu digo para elas, vão atrás do seu direito, denunciem para que esse tipo de barbaridade termine. O livro Exu Beelzebub, ele vem com muita energia sexual. Claro que ali no livro são pessoas que estão afim deste ato, todas no seu livre-arbítrio, todas utilizando essa energia densa para adoração aos deuses, de uma forma realmente que entusiasma quem lê, para quem tem esse determinado tipo de tara, com a forma como a própria entidade, através das palavras do autor, se expressa. Então, o livro também fala de assassinatos, que é claro que são sem fundamento, jamais devem ser aprovados em qualquer sistema de magia. Dentro da própria demonolatria moderna, hoje eu entendo, como muito mais se entende, que não existe a necessidade nem mesmo de sangrar animais para os demônios. Mas mestre Tron trabalha com sangue? Sim, trabalho com sangue, mas eu não mato ninguém e muito menos algum bicho para isso. Eu dou o meu sangue como sacrifício
para e oferta do meu amor na demonolatria. Eu não uso o sangue dos outros ou torturo um bicho para satisfazer isso. Eu uso a adrenalina, o sangue, meu sangue para os meus rituais e não de outras pessoas ou de animais. Passando aqui para ver as perguntas aqui, para não estar deixando de responder ninguém. Boa noite para todo mundo que foi entrando. Boa noite ao Flávio, espero que esteja bem melhor o Flávio, que esse tempo estava um pouco doente. Muito obrigado a todo mundo que está entrando. Revendo aqui a pergunta da Lilith. Mestre, por serem crimes hediondos no Brasil, significa que tem pessoas que fazem, mas as entidades aceitam essas ofertas, mesmo que sejam inaceitáveis para a sociedade? Boa noite para o Átila. Boa noite para Sol, Estevo. Respondendo brilhante a tua pergunta. Lúcifer é a luz, Lúcifer é a justiça. Sendo a justiça, ele não aceita nada que seja inaceitável pela lei. Pegando aquele provérbio do Demiurgo, dai ao Deus o que é do Deus e aos homens o que é dos homens. O plano espiritual respeita a lei física como ordem, até pela questão da lei e da justiça. Lembrando que, como citado no livro, já vamos falar dele, Anubis, o próprio Anubis, ele usava o coração e a pena na sua balança espiritual para medir a justiça dos egípcios que morriam. Então, o plano espiritual e Lúcifer, por ser a chave e a espada da justiça, respeita a lei, respeita o livre-arbítrio. E o teu livre-arbítrio, ele termina onde começa do próximo. Então, esses crimes hediondos que fazem, que alguns, como a gente teve há pouco tempo, algumas denúncias que viraram mídia, independente se é em nome de Lúcifer, Satã, Bel, ou de qualquer Moloch, de qualquer demônio, os daimons não vão aceitar esse tipo de serviço, porque eles respeitam o que é justo. Qual é o sacrifício que um demônio quer? Lealdade, fidelidade. Isso é o sacrifício que ele quer. E se tu quer dar sangue, dê o seu. Não mate animais que não têm culpa para isso. Não machuque pessoas para desculpa da sua fé, porque é muito fácil fazer o mal para outra pessoa para justificar a sua fé. Então, se quer um sacrifício, faça sacrifício com o teu esforço. Faça o sacrifício de dormir um pouco menos e no meio da noite dobrar os seus joelhos e orar para Baal, pedindo para ele sabedoria, força para vencer a sua vida. É esse tipo de sacrifício que os daimons querem, que os dragões querem, que Lúcifer e Satã buscam dos seus adeptos, e não esses crimes hediondos que jamais devem ser aplaudidos ou levados a sério. E muito menos essas orgias ou caminhos de mão esquerda sem o livre-arbítrio da pessoa que vai participar. Quer fazer um ritual sexual dentro de um sistema telêmico, magia do caos, dentro de um sistema responsável, sem atrair vampiros, súcubos ou larvas astrais? Faça com quem tem atração ao natural por ti, e não criando desculpa esfarrapada, gerando traumas na vida de quem não procura isso para ser. Diferença entre Lúcifer e Satã. Responder essa aqui e vamos voltar para o assunto do livro. Lúcifer é o rei e regente planetário da Terra que abdicou de servir a Adonai por entender que ele era injusto, que as vidas que ele colocava na Terra ele desfazia, não só com os antigos dragões, antigas bestas, desde dinossauros
Adonai ia criando, não se satisfazendo, ia matando até acertar o que queria. Lúcifer, ele abdicou dessa injustiça e defendeu a terra, criação de Satã, fonte, Talmud. Então, Satã é o Deus criador. Vamos colocar numa linguagem mais leiga, humana, como se fosse a entidade inversa de Adonai, ou como alguns preferem, para se tornar mais fácil a explicação, um outro Deus na mesma vibração de Adonai, como se fossem irmãos. Por isso que um não destrói o outro, porque tendo sido criados da mesma essência, teologia cósmica antiga e perdida, se um deixar de existir, o outro também deixa de existir. Por isso a nossa eternidade e imortalidade também está amarrada à questão do Deus que nos criou. A partir do momento que Deus deixar de existir, nós também deixamos de existir. Se Deus destruir Satã, ele se destrói. Se Satã destruir Adonai, ele se destrói. Tudo está movido em uma linha de equilíbrio. Ninguém é superior. O equilíbrio mantém a força. Mas isso vai ser assunto para outra live de Papo com o Mago. Voltando à questão do livro Essu Beelzebub. Logo que ele desencarna, ele vai ao, entre aspas, como no livro é falado, de inferno. E uma coisa interessante, ele se depara com Anubis. E aí muitos pensam, opa, mas peraí, Anubis está no inferno, o que houve? Anubis é o detetor do portal do abismo. Então, na verdade, no plano astral, tudo está unido. São diversas civilizações, diversos reinos, diversas dimensões. Assim como não existe um único céu, existem 955 céus pela linha judaica. Só Enoque identificou 70. Então, existem muitos planos superiores que se dividem como civilizações, dimensões, palácios, portais. Não existe apenas um lugar, como não existe só um pensamento e muito menos apenas um só Deus ou um só sistema mágico. E não só Anubis, como o livro também menciona, o que é muito novo no Brasil. Para mim, como draconiano não é, porque como eu estudo com fráteres no exterior, então a linha draconiana no exterior cada vez mais está tomando força, como em alguns países já tem muita força. No Brasil, que a gente ainda está muito retido à questão apenas da goécia. Mesmo a magia angelical, para muitos magistas no Brasil, é algo muito novo. Não se tornou uma febre como hoje no Brasil é a goécia. Então no livro fala dos dragões, dando para eles o correto adjetivo como seres altamente poderosos, milenares e muito, muito antigos. E olha que para um demônio se referir a um dragão como antigo é porque são muito, muito antigos. Ao longo dos dias agora, para não desviar o foco da live, eu vou estar fazendo publicações no Facebook e Instagram sobre mais algumas curiosidades em relação a anjos e em especiais aos dragões que respondem no Quilofot, na árvore da morte e em esferas superiores, ao inverso do Sefirot, a árvore da vida. Então, eu vou estar fazendo, claro que vai ter live de Papo com o Mago sobre dragões, quem são estes seres, quais são as suas potencialidades para ajudar na nossa vida como divindades. Então, isso vai ser assunto futuro de Papo com o Mago e para o grupo de estudo, por seguidores que estão me acompanhando e abraçando a minha teologia. Muito obrigado, boa noite para quem está entrando e muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Então, ele foi fazendo essa descoberta, esse padre, depois que faleceu no livro. Uma coisa que eu comentei no Instagram e um seguidor meu comentou no privado, e aproveitando e falando aqui, tem a ver com a pergunta da moça. No livro, esse padre, ele cometeu homicídio e estupro.
no livro, e o seguidor me comentou, mestre, no livro tá que ele foi aplaudido, que ele foi glorificado por Lúcifer e o inferno inteiro. Isso é possível, mestre? E aí, como eu falei no Instagram, o livro é uma psicografia, que ele, como entidade, contou a história dele do ponto de vista dele. Jamais ele ia contar, e talvez não tinha autorização para contar, em relação ao seu processo de expiação. Os crimes que são cometidos, ainda que passem impunes na terra, e muito melhor quando não passa impune, porque quando ele é impune na terra, no plano espiritual é cobrado. Novamente, vai ser assunto para outro de papo com o mago, que eu quero que seja uma live semanais por muitos e muitos anos. E aí eu vou ter sim uma live para a gente poder falar sobre o abismo, que é o abismo, onde fica o abismo, e principalmente sobre os horrores do abismo, aonde reside o senhor do meu altar de demonolatria Ablatov, sobre o abismo, onde acontece o processo de expiações de almas perdidas e almas cruéis que vão para lá para pagar por seus crimes. Então é claro que teve o seu processo de expiação, não foi tudo água e rosa, como no livro conta após o seu desencarne. Então, continuando, neste processo de descobrindo como entidade, é muito, muito interessante que quando ele ficou de frente com Beelzebub, Baal, Beelzebub, em algumas linhas também considerado o mesmo Moloque, Belfegur, e o mesmo anjo caído, Amazarak ou Amezarak, conforme a interpretação. Ele questionou com Beelzebub, não, bom, novamente estamos se vendo, afinal de contas você sempre aparecia para mim na Terra, nos meus rituais. E aí entra um dos dilemas que quebra a perna de muitos magistas. Quando ele menciona que eu não via nos seus rituais, quem via eram meus enviados. Ah, mas como assim? Porque eu te chamava Beelzebub. Não. Quem via eram meus enviados me representando na patente. Ou seja, quando a gente faz um ritual goético para Baal, na Goécia a gente fala Baal, ou na demonolatria para Baal, não é o próprio daimon que vem, ou dizim, conforme preferir na linguagem. Vem um emissário, um demônio sem nome, representando ele como energia naquele ritual. E esses emissários ou demônios sem nome é a quem eu me refiro como a legião. Porque são para eles que nos atendem, são para eles que nos pedem. É muito bom quando tu vai numa empresa, tu toma um café e agradece ao presidente da empresa. Muito obrigado ao café que eu tomei na tua empresa. Mas você agradeceu a pessoa que preparou o café? Você agradeceu aquela moça que veio te trazer o café para te tomar? Então é muito bom reverenciar, louvar os daimons, como eu adoro, amo de paixão Baal, Paimon, Mefistófeles. Mas em seus rituais, você está agradecendo a legião? Você está agradecendo, meu amigo magista, a esses emissários sem nome que estão vindo nos seus rituais representando eles? E então ele deu de frente com este ponto que o próprio Beelzebub nunca veio no ritual dele. Quem vinha nos seus rituais, quando praticante, eram esses emissários representando Beelzebub, como ele se tornou logo a seguir. Já vou responder a tua pergunta, Lili. E então este foi um parênteses muito, muito importante para conhecimento que o livro abriu. E aí a gente pensa assim, tá, mas como é que a gente vai saber se quando fizer um ritual goético ou em um sistema de magia, vai vir um emissário, um comandante de alta patente ou apenas um recruta zero? Vou aproveitar aqui, já que eu estou falando disso, eu vou aproveitar aqui para de pertinho, ficar de perto das minhas entidades e depois vou mostrar o fundamento de Exu Beelzebub aqui do meu templo para vocês. Boa noite, Nico, querido seguidor, boa noite.
E já vou te responder, Lili. Não vou pular em branco tua pergunta muito importante. E Buni é um daimon, Beelzebub é outro. Então é muito importante, a questão é, qual emissário que virá? Vai ser um emissário bom ou vai ser um emissário de pouca vontade? Pessoal, cada um trabalha ou atrai as entidades que merecem. Este merecimento se dá através do respeito e autoridade magística, que vem através do esforço, através do fé, através da dedicação e através do conhecimento. Fazer um cerimonial é a coisa mais fácil. Tu lê algumas páginas ali, usa uma boa memória, em poucos dias no máximo tu decora o cerimonial. Agora, ter autoridade, ter conhecimento, ter o merecimento, ter o esforço para fazer esses rituais, aí é outra história, aí é outro porém. E até para poder também abrir uma brecha. Eu particularmente, eu estou falando do Beelzebub por causa do livro sobre o Beelzebub, né, pessoal? Mas eu particularmente não gosto do nome Beelzebub, eu prefiro Baal. Por quê? Porque na verdade Beelzebub foi um apelido hebraico que deram ao deus Baal, por causa que quando eram feitas suas oferendas com carne crua e frutas, é claro que essas oferendas iam apodrecendo e trazendo moscas. E os hebreus entendiam que o motivo pelo qual existiam doenças eram as moscas que traziam essas doenças. Se as moscas traziam o mal, o senhor das moscas era o senhor do mal. E como as moscas tomavam conta e se alimentavam dessas oferendas que iam estragando no sol, automaticamente Beelzebub, senhor das moscas, se tornou o apelido que os hebreus satirizavam e criticavam Baal. Então eu estou falando Beelzebub por uma questão de quimbanda que é usado essa denominação. Mas toda a vida eu, como sacerdote, prefiro Baal, me reverenciando a este lindíssimo e poderoso ser que foi meu pai em outras vidas. Mas respondendo a Lili, antes que ela fique brava comigo, achando que eu quero puxar a perna e sair de fininho em relação à pergunta dela. Quando desencarnamos, a gente se torna emissários, soldados ou somos usados para outros propósitos? Depende da tua missão. Depende o seu destino. Quando desencarnamos, a gente resgata memórias de outras vidas, que nessa vida, neste momento, não vamos lembrar. Como estamos no invólucro material, existe uma parede. E essa parede impede a nossa lembrança de outras vidas. Por isso que muitas vezes quando sonhamos, e a gente tem a certeza que a gente sonhou, mas não lembra de nada, que droga! O que acontece? É porque o nosso espírito, ele conversou com uma entidade de outras vidas ou recebeu segredos que é para o nosso espírito, mas não para a nossa mente consciente, e para não gerar uma deturpação, trauma ou alguma sensação de esquizofrenia, somos bloqueados de lembrar. Então, baseado no nosso merecimento, na necessidade, na nossa caminhada de outras vidas, que é decidido o que vamos fazer no outro plano. Alguns são aproveitados como emissários sem nome, pessoas que se dedicaram à magia e que querem continuar na magia e que precisam retornar à Terra para poder ajudar humanos. Outros vão simplesmente para outros planos para poder cumprir a continuação da sua existência. Sim, porque mesmo não é porque seguimos a Lúcifer que a gente vai para este inferno ridículo escrevido por Dante, o italiano, para poder assustar as pessoas e trazer pessoas para a igreja. Aliás, muito bem aproveitado pela igreja na Itália esse livro. Todos nós vamos para um plano de desencarne como filhos do rei, para poder usufruir do verdadeira luz e do verdadeiro amor. Quem realmente já viu Lúcifer
como eu já vi. Quem realmente já teve a oportunidade de sentir a presença de Satã, sabe como é a presença e a energia verdadeira da luz e a verdadeira sensação do amor na sua vida. Então, novamente, o seu desencarne depende da sua vida aqui e da sua vida em outras relações. Nem todo mundo vai virar emissário, cada um vai para a sua dimensão de acordo com o que fez por merecer. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, Pamela, minha querida seguidora. André Barbosa perguntando sobre Lúcifer e Satã foi respondido. Vamos ver aqui, aproveitando para ver aqui perguntas do pessoal. Bom, aproveitando ali o comentário do Nico sobre a questão da energia, o que acontece? É muito importante aproveitar essa live sobre esse Beelzebub, sobre uma coisa também que o pessoal muitas vezes me pergunta nas consultas, sobre a questão da incorporação com esse Lúcifer e esse Beelzebub. Pessoal, a incorporação ou canalização desses espíritos são com humanos desencarnados que respondem com autorização nessas patentes sobre essas vibrações. Uma incorporação ou canalização é diferente de uma possessão. Uma possessão, quando ocupa uma matéria, ela vem com uma carga muito pesada de antimatéria. Isso, embora tenha ocorrido e ocorre em alguns casos com pessoas especiais, é algo muito delicado e somente com pessoas especiais para poder aguentar uma possessão e não sair morta. O que acontece em 99,9% das vezes são canalizações ou incorporações. Mas se tratando do próprio Beelzebub, do próprio Lúcifer, esses seres não vêm em matéria nenhuma. Nenhuma matéria no mundo consegue suportar o próprio Lúcifer, o próprio Beelzebub em seu corpo. Porque são seres munidos de uma energia a qual eu chamo de glória. E essa glória, ela tem uma carga de energia que explodiria a matéria no momento de chegar no corpo. Então, não vamos confundir vida real com capítulos da série Supernatural, por favor. Aonde tem muita gente que realmente acha que Supernatural ensina alta magia. Eu não vou entrar aqui, vou deixar para uma live só para dar exemplos dos absurdos que eu ouço nas consultas. Continuando, no livro então ele vai tendo contato com várias outras entidades que vão ensinando ele roupagem plasmática para poder tomar forma de animais, formas de bode. No livro ele vai atendendo bruxas, feiticeiras como se fosse Beelzebub, realizando desejos. A gente tem aquele episódio da amarração no livro de Beelzebub, muito bacana, onde ele realiza uma hipnose no espírito do médium que precisava ser amarrado. Então, o que acontece? Através da hipnose que ele aprendeu em vida, ele utilizou como emissário para satisfazer a vontade daquela bruxa, que garantiu para ele uma vitória muito mais fácil do que uma entidade que não conhecesse esse procedimento, que ficaria apenas pela autossugestão. Vai lá, fica com ela, vai lá, procura ela. E isso mostra que o conhecimento que nós adquirimos em vida, no pós-morte, se torna muito útil. Boa noite para Mary,
que não só me acompanha, mas é muito presente nos grupos de Goécia. Boa noite para Simone, boa noite para todo mundo que está entrando. Todo conhecimento que você adquire em vida, você leva para o outro plano. Como eu falei no Instagram e eu digo aqui, quando forem estudar, seja um grimório, um manuscrito de ordem fechada, carreguem este conhecimento e convidem para a entidade que vos acompanha para se beneficiar deste conhecimento. Boa noite para Marildo. Isso até não comentei no Instagram, vou dividir com vocês uma experiência de Quimbanda numa das centenas de casas que eu visitei. Uma vez eu conversei com um médium que estava com a canalização de um Exu no mundo, e o médium era um estudioso de ordens fechadas. E este Exu chegou para mim e falou: o senhor sabia que eu leio pensamentos? E eu falei para ele: tem certeza? E eu pensei uma frase na minha cabeça. Não foi que número eu estou pensando, ou que cor eu estou pensando. Eu pensei uma frase filosófica mesmo. E ele me respondeu perfeitamente. Porque o médium convidava ele para desfrutar dos estudos. E mesmo o médium não tendo um conhecimento ou uma capacidade mágica, mental, para poder praticar telepatia, a entidade, ao usufruir daquele conhecimento que o médium tinha, na canalização executava telepatia. Boa noite, pessoal que está entrando. Continuando. Então, este Exu, Beelzebub, que foi padre, ele foi executando diversas proezas no plano espiritual. Foi descobrindo lugares que mesmo em cima da patente de Beelzebub ele não poderia mais ir. Foi descobrindo que havia leis e organização no plano espiritual. Mesmo como Exu, repara que ele não ficou livre do processo de reencarnação. Sim, ele reencarnou e teve que aquilo que ele não pagou em outras vidas ou na vida que ele teve anterior na Itália, ele teve que, na sua existência no Brasil, passar por sofrimentos para poder voltar para o inferno e se livrar da necessidade novamente de reencarnar. Por isso que eu digo, muitas vezes é bom o que tu tiver que pagar, tu pagar aqui em vida, para que tu não tenha que pagar no outro plano ou deixar acumulado para outras vidas posteriores. Pessoal, podem perguntar, né? Eu fico aberto aqui para poder ir respondendo o pessoal. Boa noite para quem está entrando. Se está gostando, curta, pessoal. Se está adorando, compartilha. Compartilha na sua linha do tempo, compartilha nos grupos que participa, para poder ajudar a divulgar o meu trabalho, para poder divulgar a ordem e a obra do Grande Oriente de Lux Ferres. E como estamos falando de Exu Beelzebub, por que não? Vou mostrar para vocês, dentro do meu altar de Quimbanda, um fundamento de Exu Beelzebub do meu templo. Aqui, pessoal, aqui um vaso. Neste vaso, uma cruz atravessada. Eu vou fazer uma outra live sobre pactos e acordos, né, Neti? De repente, para a semana que vem, quem sabe? Um vaso, um otá, o okutá, como na linguagem africana. Isso é um fundamento de Exu. Um fundamento que a maioria do pessoal delega à parte africana, não sabendo que o Exu já tinha algumas respostas em linhas orientais. No próprio livro de Nostradamus, Magia Branca, Magia Negra, ele fala de Exu com uma cruz invertida. Devido a esse fundamento que eu fiz, ser um fundamento de Exu mais próximo do satanismo. A cruz invertida que também representa a espada manejada pelo guerreiro, com ponteiras, garfo, trigos representando a fartura, com variedade de terras e metais, além de outros fundamentos que estão presentes neste fundamento de Exu Beelzebub no meu altar de Quimbanda. Além do meu fundamento de Exu Omolu, que responde numa linha representando a morte, na linha de Quimbanda, assim como o meu fundamento de Pombozira, Rainha das Almas, do meu altar de Quimbanda. Afinal de contas,
além de goeta, além de draconiano, além de operar com outros sistemas de magia angelical, também trabalho com fundamento bruxo e comecei como um bom quimbandeiro. A Pamela aqui está comentando que isso que ela ouviu de um médium de mesa branca. Sorte dos que pagam na vida, porque quem paga depois sofre muito. Sim, inclusive, Pamela, adiante vou fazer uma live falando sobre a questão do abismo e o processo de expiação no abismo. Agradeço aqui ao comentário da Roséria, perfeito. E o Flávio aqui fala: caríssimo Anísimo, quem seria o dragão tão poderoso e reverenciado, livre com poder de finalizar o processo de encarnação de Jesus Beelzebub? Vamos falar adiante sobre isso aí na live de Papo com o Mago, Magia Draconiana. Mistérios que vão ficando aí pro gostinho de quero mais. E o Lucas aqui pergunta: para começar na Goécia, eu preciso passar pelo Umbanda e Candomblé ou posso ir direto para a Goécia? Não é necessário Umbanda e Candomblé para passar pela Goécia. Porém, eu oriento a passar por processo de conhecimento. Para te escrever um livro, para te interpretar um texto, tu tem que conhecer as letras. Conhecendo as letras, você começa a aprender a formar palavras, para aí formar frases e até então poder criar um texto. Mesma coisa é a Goécia. A Goécia, ela é um fundamento, ela é um sistema de magia que eu considero como avançado. Então, eu acho, minha opinião, e eu não vou mudar, essencial para praticar Goécia o conhecimento da magia em seu teor básico, um conhecimento básico de teor de autoconhecimento, que quem está no meu grupo vão ter, e um conhecimento de um teor pelo menos intermediário, para assim poder sentar numa mesa e dizer: sim, eu sei o que é magia, para poder trabalhar com Goécia e ter respeito e autoridade diante de um Daimon. A Bruna pergunta sobre a questão da Rosa Caveira, explicar um pouco mais sobre essa ligação. O que acontece? O livro aí faz uma referência sobre a questão da Rosa Caveira. Novamente, todos Jesus e Pombogiras tiveram passagens em vida. E em cima dessas passagens que eles tiveram em vida, eles acabaram ficando com missão no plano espiritual para cumprir. Então, algumas coisas são um pouco de mistério, mas até para deixar claro, quando vem uma entidade no corpo de um médium, a Rosa Caveira do livro não é a mesma Rosa Caveira que a minha vizinha aqui do lado recebe, ou a mesma Rosa Caveira que o Pai de Santo lá de Salvador trabalha. A palavra que denomina uma vibração de Exu corresponde a emissários que vêm representando aquela entidade no corpo de alguém. Eu vou dar um exemplo sobre, por exemplo, caveira. Existem várias caveiras: Tata Caveira, Sete Caveira, Caveirinha, Caveira do Portão, Caveira da Vassoura, Caveirão, Pai Caveira. Existem muitas falantes de caveira. O mais tradicional e o mais conhecido é João Caveira, cabalístico circular, aonde ele responde atrás da Cruz das Almas, no cemitério, aonde o seu reino ou a sua falange compõe 7.777 escravos. É esses emissários que vêm no corpo dos médiuns, e cada emissário tem a sua história humana diferente por cada vida ser individual. A Pamela aqui comentando a questão do Candomblé, que existe diferença entre estudar e praticar. Eu não lido com Candomblé, não lido com Orixá, mas eu tenho um profundo respeito pelo pessoal do Candomblé, independente de concordar com alguns pontos ou não, tenho um profundo respeito, porque é uma linha de feitiçaria muito antiga, muito poderosa. Infelizmente está caindo muito no Brasil por causa da palhaçada que cada vez mais vão aderindo e agregando, mas
é uma linha que merece muito, muito respeito e prepara de forma muito séria os seus adeptos. Exemplo, como caveira de frente. Eu precisaria ser um pouco mais, que a pergunta fosse um pouco mais específica sobre a questão de caveira de frente. Mas o que acontece? Caveira de frente é porque o Exu de frente é aquele primeiro Exu que chega no teu corpo no mundo. A primeira entidade que chegou no seu corpo no mundo é a entidade de frente que vai responder por ti até o seu último suspiro. Na verdade, até 7 dias após o seu último suspiro. Aí então ela se liberta, podendo procurar um outro médium. Mas também sem deixar de levar em conta que o mesmo Exu ou a mesma pombogira pode ocupar 7 médiums diferentes. E então o que acontece? Fico aperto aí, daqui uns minutinhos estou encerrando a live aqui no Facebook. Perguntas sobre o livro Exu Beelzebu, perguntas sobre Exu Beelzebu. Deixando bem claro então, Exu Beelzebu é um espírito humano desencarnado. E hoje ele responde como uma falange sobre uma vibração que homenageia Beelzebu, composta de 7.777 escravos. Exu é uma vibração diferente de um Daimon. Embora o Exu ele possa ter um acesso ao portal que dá contato com Daimons, alguns mistérios da Quimbanda Negra Antiga Perdida, o Exu é um e o Daimon é outro. O Daimon não é um Exu e vice-versa. São entidades de vibração muito, muito diferente. Enquanto o Exu ele está num patamar de evolução, o Daimon, e o Exu viveu na Terra, o Daimon ele não viveu na Terra. São criaturas criadas do fogo. Assim como, por exemplo, se tratando de Goécia, até eu falei no Instagram, Salomão selecionou 72 Daimons. São milhares de Daimons. Ao longo da semana no Facebook vou falando sobre outros Daimons desconhecidos, mas poderosíssimos na demonolatria, porque Salomão selecionou 72 Daimons conforme os egos humanos, que ele optou em usar para trabalhar. Mas existem muitos Daimons que não estão na Goécia, como por exemplo Lucifugo Rofocale, citado no Gmora Linha Preta, um Daimon de prosperidade, um Daimon de riqueza, maravilhoso para trabalhar, mas também muito exigente no quesito de respeito e autoridade de quem lhe solicita ou lhe chama. Vendo aqui perguntas. A Pâmela citando, para falar sobre Salomão. Pâmela, vão sendo assuntos para outras lives, para a gente ter pano na manga, não desvirtuar e não ficar cansativo. Mas vamos falar uma outra live sobre Salomão. Salomão, esse personagem da Bíblia tão famoso, filho de Davi. Um personagem que historicamente é um dos descendentes do Demiurgo, filho de um adultério de Davi que se interessou por Betsaba, criou uma situação de assassinato com o marido dela em guerra, que era colocando ele numa posição de comandante que não estava preparado, e deste ato nasceu Salomão, que na Bíblia não conta, mas na teosofia diz que aos 40 anos de idade pactuou com Lúcifer, aonde este sim, não o Adonai, ao invés de riqueza, ele pediu sabedoria, e com a sabedoria construiu não só muita fortuna, mas escreveu e elaborou seu sistema mágico ao seu olhar, como temos a Goécia Salomônica, que foi onde eu comecei, aderindo depois à Goécia Luciferiana. E antes que perguntem, mas mestre, tu acha que a Luciferiana é melhor que a Salomônica? Não existe melhor, existe a preferência. Eu optei em trabalhar com a Luciferiana porque eu vejo os Daimons como grandes amores da minha vida, como minha família. E como tais, somos amigos e eu me vejo como igual, não precisando me pôr numa posição superior a eles. Assim como eu também não me vejo como menor, mas como iguais, como irmãos. Mas, lembrando, não existe
melhor ou pior. Existe o que dá certo para ti. Existe preferência. Eu preferi a Goécia luciferiana, mas respeito totalmente quem opta em trabalhar com a Goécia salomônica, onde eu comecei. Lucas falou que tem uma pergunta. A Pamela, pode perguntar, Lucas. Não precisa ficar acanhado, pode aproveitar e perguntar. Vamos ver o que mais alguma pergunta aqui que o pessoal tenha. Como saber se sou médium de incorporação? Neste caso de incorporar, é questão de experiência, questão de vivência através de sistemas de magia e feitiçaria. Mas vamos sim, Pamela, vamos ter uma live falando sobre Salomão, desde a questão de Salomão na questão do ocultismo ao Salomão da Bíblia. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. E até aproveitando ali, né, refutando a questão de caveira que a Pamela trabalha, o meu rito de quimbanda antiga, o fundador dele há 40 anos atrás, que Satã tenha, era quimbandeiro, satanista. Ele, inclusive, a entidade de frente dele era João Caveira. Então, como no meu altar aqui não falta caveira, não é uma questão apenas de logotipo, não é uma questão apenas de ficar bonito, mas é uma homenagem ao grande Caveira, fundador do meu rito de quimbanda antiga. Então, o que acontece? Vendo aqui também. Então, Beelzebu é um rei, é um dizim, e Lúcifer é outro ser, também o rei e regente planetário da Terra, mantendo o equilíbrio da justiça e o equilíbrio cósmico entre Satã e Adonai. Tá, porque é por causa da questão que ele trancou na questão da caixa de cobre. Na verdade, ele trancou os selos, mas os daimons em si, aí vem uma questão um pouco de discussão de teologia, mas na verdade ele trancou os selos como uma forma de referência que estava trancando os daimons. Mas nenhuma matéria humana jamais vai ter um poder de realmente aprisionar um daimon ou um rei. O que ele foi trancar os selos como uma forma de sistema que ele estava escrevendo, e as entidades, algumas coisas, à medida que vai tendo essa mediação com a Terra, elas vão aderindo, aceitar ou não, de forma a proliferar a sua fé e a sua lealdade. Perguntaram aqui como saber se pertencemos à demonolatria. Pessoal, marcando uma consulta comigo, com Búzios Negros, eu consulto se tu tem um elo dentro da demonolatria de outras vidas. Eu consulto Daimon Guardião. Daimon Guardião é aquele Daimon que te aceita, que pode reger pela sua vida, que pode lhe auxiliar, lhe proteger e lhe dar atenção, zelar por ti, inclusive após o seu desencarne. É muito importante para quando eles desencarnarem a gente saber que alguém vai responder por nós, que alguém vai nos defender, que alguém vai advogar. Opções dos daimons, ligação com eles, isso aí através do Búzios Negro, a consulta com o oráculo eu faço. Vou sim fazer uma live sobre magia angelical e uma live sobre a questão do dragão, que nem Tiamat, o grande dragão companheiro de Lilith. Pessoal,
Chegando ao final dessa live via Facebook, se gostou, curta, se adorou, compartilhe nos grupos que participam, é uma forma de poder me ajudar. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado aos que ainda vão assistir, muito obrigado ao pessoal que está acompanhando no templo. Aproveitando aqui, em seguidinha vou estar fazendo uma postagem rapidinha aqui também do ritual, saudando esse dia maravilhoso, essa deusa maravilhosa, a deusa Tríplice, a deusa Hecate. Adiante aí também, vou fazer uma livezinha falando sobre o sagrado feminino, falando sobre Hecate, falando sobre Lilith, falando sobre Astaroth, falando sobre a importância e o poder de todo o feminismo na magia que deve ser saudado. Quem quiser conversar comigo, fico à disposição. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo a todos. Sejam bem-vindos quem quiser continuar entrando no meu grupo de magia. Sejam bem-vindos quem quiser consultar, descobrir o que na sua vida está errado, como mudar a sua vida. Sejam bem-vindos para consultar cartas, búzios negros, para resolver a sua vida. O meu trabalho não é para mim, porque eu sou apenas uma matéria podre que daqui a algumas décadas vai desencarnar. O meu trabalho é para a espiritualidade. O meu trabalho é para ajudar a todos a atingir luz, força, que a luz de Lúcifer ilumine a vida de cada um de vocês. Que a força de Satã esteja regendo a vida de cada um de vocês, para que vocês possam se fortalecer cada vez mais, para que vocês possam vencer as dificuldades, para que a depressão não bata nas suas portas, para que a tristeza nunca fale mais alto, porque a gente não deve deixar a emoção falar mais alto, mas sim deixar a razão falar mais alto. Que a prosperidade, aliás, na minha linha do tempo eu tenho várias aulas de prosperidade, vamos fazer uma live também sobre magia financeira, que a prosperidade atinja a vida de vocês. Busquem sabedoria, busquem luz e força, que Satanás possa dar sabedoria à vida de cada um de vocês. Que a deusa Hecate, nesse dia maravilhoso, esteja abençoando a vida de vocês como a grande mãe que ela é. Que Lúcifer, nesse dia, possa estar dando para vocês muita luz. Dica: quem quiser, acenda uma vela amarela e ofereça para Baal, para Lúcifer, pedindo sabedoria e força para vencer em suas vidas. Podendo também dedicar para outros daimons de sua preferência, o amarelo por causa do ouro. Isso é um conceito universal para mim. Então, muito obrigado a todos que estão me seguindo. Estou à disposição via WhatsApp, no privado no Facebook, no privado no Instagram, para estar atendendo e estar ajudando a vocês. Que a obra do Grande Oriente de Lucifer continue crescendo para poder auxiliar a vida de todos vocês. Toda sexta-feira, encontro marcado então, 7 horas no Instagram, 20 horas no Facebook, de Papo com o Mago. Tem muito assunto, tem muita coisa para conversar, que a gente tem há 50 anos de live de Papo com o Mago, para poder estar distribuindo, conversando e aprendendo com vocês cada vez mais. Meu muito obrigado. Aquele abraço mágico. Etan, Satã, Ásios, Lucifer e Ásios, Hecate nesse dia maravilhoso.